Estamos começando mais um Bom Dia Entrevistas e hoje nós vamos falar sobre a atuação do profissional que trabalha com tecnologia. Mas para explicar melhor a respeito desse assunto, nós convidamos o coordenador do curso de Ciência da Computação da URI aqui de Erechim, Fábio Zanin, que já está aqui comigo para falar melhor em relação também a esse crescimento da procura por esses profissionais nesse período aqui de pandemia. Professor, seja muito bem-vindo então aqui no Bom Dia, aqui no Bom Dia Entrevistas. Obrigado. Boa tarde. Então, agora já vamos iniciar falando do assunto. Como que é a atuação do profissional que trabalha na ciência da computação? O que a gente pode dizer? A ciência da computação, ela é uma área assim multidisciplinar, né? Então, a pessoa que cursa um curso de ciência da computação, ela está habilitada a atuar em diferentes áreas, né, que compõem a ciência da computação. Mas a gente pode citar assim como principais áreas, são talvez as mais conhecidas, desenvolvimento de software, né, programação, engenharia de software, banco de dados, inteligência artificial, computação gráfica, segurança, né, cibersegurança, suporte em TI, gestão de TI. Então, existem assim muitas áreas em que o profissional formado em ciência da computação pode atuar. Geralmente, realmente, e é um mercado muito amplo também, né? A gente tem notado aí o crescimento da procura por esses profissionais assim no mercado de trabalho. Professor, na tua avaliação, tu que trabalha mais assim de perto nessa área, o senhor tem notado que a pandemia, ela acelerou de certa forma essa transformação digital e também essas tendências no setor assim tecnológico aqui do Brasil, aqui da região, ao seu ver, como que está essa situação? Sem dúvida acelerou, né? O que já era bastante aquecido antes, né? Um mercado que já era bastante aquecido, acelerou muito com a questão da pandemia, porque quem ainda não tinha percebido a dependência das tecnologias e, por consequência, do profissional de TI, acabou percebendo, né? Mesmo que em função da pandemia e todas as necessidades que já existiam, mas que afloraram, né? Que apareceram mais, que ficaram mais evidentes, né? Desde um dono de um comércio, por exemplo, que não tinha interface antes com os seus clientes, né? Os seus colaboradores e tal, ele teve que procurar essa saída, colocar sua loja na internet, através de um e-commerce, alguma coisa assim. Então, com certeza, essa questão da pandemia acelerou muito todo esse processo, né? E a gente tem percebido também que muitas empresas começaram a procurar essa questão dos aplicativos e as pessoas tinham antes da pandemia uma certa insegurança nessas compras online, mas agora está todo mundo praticamente comprando na internet, usando o aplicativo, né, professor? Fazendo compras no mercado, né? Porque assim, aquela questão da restrição de você ter que ficar em casa o máximo possível, né? Então fazer as compras de casa, o pessoal acabou, quem ainda não tinha confiança nisso, né? Nesse tipo de modalidade, digamos assim, né? De adquirir, de comprar os seus bens e tal de consumo no dia a dia, acabou tendo que, digamos, aceitar e até hoje eu acho que é irreversível, né? O pessoal se acostumou muito com isso, com certeza. Realmente, e a gente percebe, né, professor, que não é só, é em todo lugar, na verdade, né, esse crescimento assim da tecnologia e da busca por esses profissionais que atuam nessa área. Eu queria saber que, no seu ver, assim, na sua opinião, aqui na nossa região, Erechim, na região, tem aumentado a procura por esse profissional que trabalha com TI, que trabalha com tecnologia? Sim, aumentou muito a procura, porque é uma consequência do que eu falei antes, né? Como o uso do e-commerce, dos aplicativos, da internet, todos os serviços e produtos que são oferecidos pela área de ciência da computação, de tecnologia da informação, né? Isso se popularizou muito, evidentemente que começou a se tornar cada vez mais necessário mão de obra. Né, para produzir esses aplicativos, para construir os sites e para manter toda essa infraestrutura de TI, né? Então, aqui em Erechim, as empresas fazendo parte, né, de toda essa realidade,
acabam tendo essa demanda também maior de colaboradores, de profissionais, né, de mão de obra para desenvolvimento, para manutenção de todos esses produtos, né, criados aí principalmente nesse momento de pandemia, né? Então, com certeza, a pandemia em si criou essa necessidade, inclusive na área de oferecer postos de trabalho para as pessoas que atuam com TI, né? Realmente, a gente acaba às vezes tendo uma ideia de que esse ramo assim da tecnologia de TI, ele é mais crescente em outros países, né, como os Estados Unidos, que eles investem mais. Eu não sei se essa afirmação também está correta, mas a gente ouve muito isso, que aqui o ramo dessa área é um pouco mais assim difícil de se desenvolver, que quem consegue trabalhar acaba indo embora. Como que o senhor vê essa questão da qualificação profissional nessa área aqui no Brasil? Não, assim, do ponto de vista tecnológico, né, normal, natural, né, você saber que nos Estados Unidos, na Europa, você tem um cenário diferente, né, mas o Brasil, ele digamos assim, um país que tem uma necessidade muito grande na área também, né, e tem um papel muito importante. Aqui nós temos excelentes profissionais, grandes empresas, né, nessa área. Então, assim, até eu estava vendo algumas reportagens a respeito disso, sobre... Sim. A gente sempre está, né, se atualizando. sempre atento a esse tipo de coisa. Até 2024, estima-se que serão necessários em torno de 420 mil postos de trabalho profissionais, né, ocupando postos de trabalho na área de TI, né? Então, bastante. É uma demanda muito grande. E essa demanda, atualmente, ela é maior do que a quantidade de pessoas aptas para ocupar essas vagas, né? Mas eu vejo assim que a gente tem aqui no Brasil excelentes, não só no Brasil, mas na região, tudo mais. Sim. Nós temos muitas universidades e tal, cursos que formam pessoas, né? Que formam pessoas de qualidade. Então, a nossa mão de obra ela é requerida lá fora em virtude da qualidade do nosso trabalhador, né? do profissional de TI. Então, o Brasil é muito forte nessa área, né? Então, forma pessoas muito importantes. Todos os depoimentos, por exemplo, que nós temos de alunos egressos do curso de Ciência da Computação da URI, que trabalham fora do país, é de que o brasileiro ele é muito bem visto lá fora. Sim. Pelas empresas, né? Então isso é muito positivo, né? E além disso, professora, a gente acompanha que esse profissional ele sempre foi valorizado também. Antes da pandemia ele já era muito valorizado e agora a gente está vendo essa aceleração, um crescimento muito maior realmente, né? Porque as pessoas começaram a usar bem mais essas plataformas digitais, fazendo live e outras coisas. Professora, agora falando sobre a importância desses profissionais aqui na cidade, aqui na região, como o senhor avalia a importância que ele tem na atuação, na formação desses novos aplicativos, na criação de novos sistemas? Como que o senhor avalia a importância dentro da sociedade? Eu acho assim, o que já era antes importante agora ficou mais evidente ainda, né? Hoje o profissional de TI ele é fundamental, né? Em tudo, né? Em tudo, porque digamos assim que hoje a tecnologia ela é onipresente na sociedade, né? Ela está em todos os locais. Certo? Então, por trás disso, por trás dessa tecnologia, dos aplicativos, dos sites, dos softwares, dos ERPs, né, que são softwares de gerenciamento de grandes empresas, de indústrias, comércios, existem os profissionais que constroem esses softwares e que dão o suporte de infraestrutura e o suporte de funcionamento para todo esse software continuar funcionando, continuar atuando, né? Então, é fundamental, né? É de importância fundamental a existência desses profissionais, a atuação deles. Eu diria que é indispensável, né? Hoje não se imagina, é só a pessoa fazer assim um exercício, né, mental rápido, você fica sem o seu telefone celular, você fica sem os seus aplicativos preferidos, você fica sem a internet. Muito difícil alguém ficar sem hoje em dia. É muito difícil. As empresas abrem mão dos seus softwares, né, de gestão e tudo mais,
Claro que não, né? A resposta é óbvia. Então, a gente precisa de profissionais que estejam atuando nessa área. E eles são cada vez mais importantes e, para quem cursa ciência da computação, por exemplo, isso é muito positivo, né? Porque aquece o mercado, valoriza o profissional e a gente tem acompanhado isso e visto uma valorização cada vez maior do profissional, inclusive em termos em termos financeiros, né? De retorno financeiro para a carreira desse profissional em TI, né? Realmente. Coordenadora, aproveitando também aqui a nossa oportunidade, eu gostaria que você destacasse assim como é o curso, vamos aproveitar já que estamos aqui, como que é o curso de Ciência da Computação da URI, o que ele oferece, quais são os principais objetivos na formação do aluno? Olha, o curso de Ciência da Computação, ele recentemente teve uma reformulação em 2020. Né? No início de 2020 a gente começou uma nova matriz curricular, uma proposta que a gente chama de matriz ativa, onde o acadêmico ele tem uma participação mais ativa realmente na sua formação. Então a gente tem uma quebra daqueles paradigmas antigos e tal, de que você tem um monólogo do professor e o aluno sentado à frente ao professor, acompanhando aquela aula, e aí ele presta alguns trabalhos, provas e tal. Essa nova matriz ativa do curso de Ciência da Computação, ela faz com que o aluno seja mais participativo, né? Ele tenha práticas, né, daquilo que ele vê na sala de aula, na solução de problemas de um mundo real, né? Então ele já, desde os do primeiro semestre, ele já tem assim um desenvolvimento de trabalhos voltados à prática, à solução de problemas, ele consegue enxergar todas as disciplinas que ele tem em sala de aula de uma forma dinâmica, de uma forma mais atrativa, porque ele participa mais dessa formação. Ele consegue ver a colocação de todos esses conhecimentos e a aplicação disso no mundo real, quando ele coloca isso na prática. Elas partem da aplicação de metodologias ativas, né, que fazem com que o aluno coloque todos os conceitos vistos em sala de aula na prática, na resolução de problemas práticos do dia a dia. Então, há uma identificação daquilo que o aluno vê na sala de aula com o que ele vai atuar na prática, o que ele vai fazer na prática. Então, torna as aulas mais dinâmicas, né? O curso mais voltado para situações reais que ele vai encontrar ali enquanto na hora que ele for trabalhar, né? Apesar de que, assim, o curso de Ciência da Computação ele tem uma característica de que os nossos alunos, salvo algumas exceções, e aí às vezes até por opção do próprio aluno, ele já entra no mercado de trabalho no segundo semestre da faculdade. Tão procurada a profissão que ele já ingressa, né? Então, a nossa preocupação é dar todo o suporte para esse aluno ter condições de exercer a sua profissão enquanto está fazendo a faculdade, né? Então, unir o útil ao agradável. Então, as disciplinas que ele tem dentro dessas metodologias ativas, dentro dessa graduação ativa que a gente propõe hoje, num formato do curso noturno, 4 anos, né? Essa participação dele na formação facilita a inserção dele no mercado de trabalho, né? E isso é muito importante, porque a gente sabe que o aluno de Ciência da Computação, ele, enquanto faz o curso, ele já atua, ele já está adquirindo experiência no mercado de trabalho, ele já está encontrando problemas, né, de um mundo real, enfim, dentro das empresas que ele atua, enquanto ele está fazendo a faculdade, né? Então é importante trabalhar isso dentro das aulas, né? Nada mais correto do que ter esse tipo de abordagem, né? Realmente alinhando ali a prática com a teoria e também, né, acompanhando esse crescimento do mercado, ele também vai se atualizando. É uma profissão realmente muito procurada, né, muito cogitada também por todos.
Professor, aqui então já chegando ao fim do nosso bate-papo, né? Nós agradecemos muito a sua presença aqui, a sua disponibilidade em conversar conosco, falar um pouquinho sobre a atuação desse profissional dentro da sociedade e explicar aí, né, o porquê que está crescendo também tanto nesses últimos dias esses profissionais que trabalham com tecnologia, com TI, com ciência da computação, realmente são profissões aí muito importantes. Nosso muito obrigada por ter vindo aqui no jornal. Eu que agradeço. Bom, e a você que nos acompanha, nós também te agradecemos. Obrigada pela companhia, a participação de sempre. Se você quiser rever esta entrevista ou também outras, você pode acessar todas as nossas plataformas digitais. Um abraço e até a próxima conversa.